Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vou falar sobre Matrix, ou como algumas pessoas pronunciam, Matrix. Ahn, Este é, ao meu ver, um dos melhores filmes filosóficos, né, que podemos fazer, comentar, fazer alguma análise e até mesmo algumas inferências com relação a espiritualidade, alguns paralelos, não é mesmo? E já realizei uma análise desse filme há, acho que 1 ou 2 anos atrás, com o meu amigo Elder, lá de Portugal. Um abraço, Elder. Né? Naquela época nós fizemos uma análise do Matrix 1 e também vou fazer análise do primeiro filme e vou explicar por quê. Depois, por aquela época, né, foi estreado Matrix 4 e estávamos empolgados. Poxa, vamos fazer outra live, né, falando de Matrix 4. E na realidade foi aquela coisa da, vamos dizer assim, da expectativa e da realidade. Ficamos desanimados com relação à trama, ao conteúdo do filme, às ideias, né? Foi legal, mas por favor, deixa quieto, não, não vamos fazer uma live, não, senão a gente nós iremos mais criticar do que elogiar, né, o Matrix 4. E na realidade, pessoal, isso é natural que aconteça, que ocorra com algumas obras, né? O filme, o cinema é uma obra artística e Matrix 1 foi aquele chute ao gol, né? Foi aquele boom, foi aquela novidade, aquela inovação, né? Aquela coisa assim. Foi inovação tanto no sentido de um filme profundamente filosófico, um filme de várias camadas, né? Temos a camada dos efeitos visuais, efeitos de cinema, né? Computacionais, aquele giro da câmera de 360 graus, que não existia, né? Não era comum nos filmes. Lembrando que Matrix 1 foi há mais de 20 anos, né, lançado, eu assisti ele no cinema, tinha lá por volta de 19, 18, 19 anos. Então foi assim, realmente uma inovação, e é difícil uma obra se reinventar, né? Não que seja impossível. Eu tenho um exemplo, por exemplo, para citar aqui, né? É, da própria Jornada nas Estrelas ou Star Trek, mas isso é papo para uma outra análise. Então, assim, foi aquela coisa, né? Matrix 1 e depois 2, 3, 4. Né? Matrix 1 a gente teve aquela. Foi entregue, né, uma qualidade, então, de múltiplas camadas. Para quem gosta de tecnologia, né, tem o tema do hacker. Para quem gosta de luta, tem bastante luta. Para quem gosta de cenas de ação, de efeitos visuais, para quem gosta de filosofia, um prato cheio, um filme bastante filosófico. Então ele conseguiu abranger aí né, uma grande quantidade de públicos, de variadas idades, e os atores muito bons, né, umas interpretações muito boas. Então a gente esperava no Matrix 2 aquela, né, você fica com aquela expectativa. E já em Matrix 2 foi muito bom também, mas não teve como realmente superar a primeira versão. E daí por diante foi meio que naturalmente decaindo, né, entre aspas, assim, Matrix 3, Matrix 4. Né? Então, quando uma obra é realmente inovadora, é muito difícil ela ser reinventada ou superada, mesmo por ela, né, inclusive por ela própria. Então, por esses motivos, vou falar de Matrix 1. Vou ficar aqui mais na primeira versão, que, ao meu ver, foi a melhor dos 4 filmes de cinema.
Muito bem, dessa vez, é claro, passado alguns anos daquela minha primeira análise, comecei a estudar filosofia mais a fundo, né? Estou fazendo uma graduação em filosofia, anotei num papelzinho, né, para não ficar só de memória, como naquele outro bate-papo. Então, dessa vez, tenho algumas novidades para poder apresentar este vídeo. Inclusive, vou utilizar aqui do PowerPoint. Dentre todas essas camadas que eu comentei do filme Matrix, né, poderíamos abordar diversas análises, uma análise específica de realidade virtual, né, uma análise sobre hackers, que pega toda a parte de informática, né, se bem que na época do filme, hoje assistindo, né, o primeiro filme, você vê aqueles monitores de tubo de raios catódicos, né, a gente vê lá o disquete, né, o público mais jovem, que nem era nascido na época, vai dar risada, mas era... Então isso ficou uma coisa bem datado, mas ainda assim tem essa questão da informática no filme, da tecnologia, tem a questão da robótica, da inteligência artificial, tudo isso é papo para outras análises, ou seja, tem toda uma questão de ficção científica, tem a questão dos efeitos visuais, tem a questão das artes marciais, né? Então eu vou pegar hoje para analisar a questão filosófica do filme. Já avisando que, obviamente, teremos spoiler, então é natural que eu vou comentar cenas do filme. E então vamos lá. Vamos aqui aos slides. E não tem como falar de Matrix sob um viés filosófico sem falar do mito da caverna de Platão. Como é este mito da caverna? Então aqui, pessoal, nós temos uma ideia que foi passada por Platão através de uma alegoria, uma metáfora, né? Criou-se aí um mito para poder melhor passar o que ele queria dizer com isso. E nós temos uma ideia muito interessante que, a partir da qual nós temos aqui algumas pessoas ao fundo da caverna, ao lado desse muro, elas estão vendo sombras, né? Essas sombras estão sendo projetadas, né, através aqui do outro pessoal aqui desse lado do muro. Tem uma fogueira e vamos imaginar, né, que essas pessoas que estão aqui vendo essas sombras, elas nasceram e nunca saíram dessa realidade de observar essas sombras. A única realidade que existe para elas são essas sombras, né? Então, nunca saíram da caverna, no entanto, elas estão acorrentadas. Então, o que que acontece? Do ponto de vista dessas pessoas, né, pela vivência delas, o que existe no mundo são apenas sombras. Ela não consegue, ela não sabe o que é um cavalo. Então temos aqui a sombra de um cavalo, ela imagina que o cavalo é essa sombra que está sendo projetada. Ela nunca viu um cavalo real, vamos colocar essa maneira. Nunca viu, né, ali o cavalo em si, apenas a projeção que a sombra do cavalo realiza na parede da caverna. Eis que um belo dia, então, uma pessoa escapa dessas correntes. E aí começa uma metáfora. Essas correntes, o que elas seriam? Seriam nossas crenças, aquilo que a gente acredita ser a realidade. Então ela rompe com essas crenças que ela tinha, né? Ela quebra essas correntes, essa prisão consciencial que ela tinha, e rompendo com isso, ela sai da caverna, como temos aqui ao lado direito da imagem, e ela percebe então algo muito interessante, que o mundo não era aquilo que ela acreditava que era a realidade. A realidade do mundo é outra.
Ela percebeu que o que ela vivenciava era apenas sombras, era algo irreal, algo ilusório. E aí, então, entra também a questão oriental do Maia, da ilusão. Ela viu que esse cavalo, o que sempre ela entendia por cavalo, na verdade, não era o cavalo real. Era uma ilusão de cavalo, uma ilusão de pássaro. Né? Então, todas as formas, tudo que ela conhecia era ilusões. Então, aí entra o paralelo com a Matrix. A Matrix seria justamente uma metáfora moderna colocada no formato de filme, né? Do mito da caverna de Platão. A Matrix é a caverna, né? E então a pessoa se libertando dos seus dogmas, das suas crenças, daquilo que acorrentava a essa realidade, ela saiu da caverna e observou o mundo real, assim como Neo no filme foi liberto. Então aqui nós temos uma imagem do Neo sendo libertado também, né? Ele não estava acorrentado, mas havia uns cabos, né? Esses cabos eram ligados ao corpo dele, que nós temos os cabos. Então ele, sendo liberto, ele caiu no mundo real, né? Caiu na realidade. Ele percebeu que o que era a realidade era muito diferente do que aquela Matrix que ele observava, assim como no mito da caverna, né, nós temos também essa questão da pessoa que se libertou da caverna, inclusive a luz solar feriu os olhos dessa pessoa. Né? E, inclusive, no filme, Matrix comenta: meus olhos estão doendo, né? Morfeu responde, então, é porque você nunca utilizou. Então, é evidente aqui essa questão da libertação, e o interessante é o que vem depois, né? Depois que a pessoa se liberta da caverna, ela, no mito de Platão, ela volta para falar aos seus companheiros que aquilo não era a realidade, que, né, existe algo além. E o que acontece, né? Na história da humanidade, a gente tem pessoas que são assassinadas, assim como Sócrates, que foi obrigado a tomar veneno e foi, por conta de uma pena de morte, foi assassinado, né, tendo que pagar pela visão que ele teve fora da caverna. Né? Então, a questão de se libertar da ilusão é muito clara no filme Matrix, assim como no mito da caverna. Né? Então, nós temos essa questão muito clara em Matrix. Né? Matrix seria um mundo irreal criado por computador para manter o controle dos seres humanos. Né? Então, na ficção do filme, o que acontece com o ser humano? O ser humano é como se fosse pilhas das máquinas. Né? Houve um problema, não tem mais luz solar, então a máquina utiliza da energia bioquímica do corpo humano. Sabemos que nosso corpo produz energia, é exemplo dos impulsos elétricos do coração, do cérebro. Né? Então, através daqueles tubos, as máquinas teriam sua energia para sobreviverem, escravizando a humanidade numa ilusão que é o mundo que a gente conhece. A pessoa nasce, vive, e tem uma cena que depois que o Neo é liberto, ele volta para a Matrix. Então ele fala: poxa,
andando de carro. Então o Neo está lá andando de carro e ele fala: "Poxa, olha lá, eu almoçava naquele restaurante, né, eu trabalhava aqui, né, tudo isso, esse prédio, toda a minha vida era uma farsa, né, era uma realidade, uma ilusão criada por computador para me manter, né, acorrentado lá nos cabos". Então sim, Morpheus fala, né, é isso, você está aqui numa fantasia. Então ficou claro nesta cena que a a volta de Neo à Matrix foi com um olhar diferente para o mundo, né, para a realidade, porque ele sabia que aquela realidade era uma realidade criada por computador, ou seja, não era o real, era a Matrix, era a ilusão. Então ele passava ali andando de carro, olhando os prédios diferentes, né, olhando até para as pessoas diferentes, porque aquelas pessoas estavam, né, na trama do filme, escravizadas, sendo utilizadas pelas máquinas como se fossem a energia da máquina, né, das máquinas ali, elas forneciam essa energia e elas estavam inconscientes na realidade, porém, no real, estavam inconscientes, com aqueles cabos conectados ao corpo, porém vivendo uma vida de ilusão, uma vida criada por computador, cada um trabalhando na sua profissão, tocando sua vida. E Neo ali sabia dessa questão toda, sabia da realidade, vamos colocar assim. Então, aquela realidade que ele estava ali passeando de carro, ele já tinha aquela percepção de que aquilo era uma ilusão, né? Era uma realidade ilusória. E é neste momento que podemos também falar sobre alienação, né? Já que quando Neo voltou à Matrix, neste momento do filme, ele retorna ali, né, a Matrix, que seria essa realidade física, material, tridimensional, criada ilusoriamente por um computador, né, a exemplo do conceito de Maia, das culturas e tradições orientais. Quando ele retorna ali à Matrix, ele retorna então com um olhar diferente para o mundo, né? Um olhar diferente para a realidade, sabendo que as pessoas que estavam ali conectadas à Matrix, elas estavam alienadas da realidade da vida, vamos colocar assim, realidade da vida, né? Elas estavam adormecidas para uma realidade que estava além da percepção delas, né? Estavam amarradas ali nos cabos lá, conectadas à Matrix, e elas nem imaginavam que elas estavam, na verdade, escravas das máquinas. Então elas estavam nessa condição de alienação da realidade. Então ele retorna ali com uma visão totalmente diferente com relação à vida, o que era a vida antiga dele, né? Enquanto ele estava também inconsciente dessa realidade. Então ele lembra disso, tem essa comparação. Poxa, como que eu estava dormindo dormindo da realidade da vida, né? Como eu estava adormecido, consciencialmente adormecido. Então é bem bacana essa cena, acho que foi muito bem colocada, né? E a gente vê na expressão de Neo vamos dizer assim, esse espanto, né? Esse espanto relacionado com essa questão da alienação. E isso acontece com muitas pessoas quando elas, de certa forma, se despertam, né, por questões filosóficas, questões da espiritualidade, da metafísica, até relacionadas com experiências fora do corpo, projeção astral, viagem astral.
ela retorna ao mundo com uma visão diferente, com uma visão da imortalidade, né, da questão de tudo ser temporário, tudo ser passageiro, da questão da existência de algo que transcende, a consciência transcendendo a matéria. Então é nesse sentido que o orientalismo fala de Maya, de ilusão, desse mundo ilusório mais necessário, né, para que possamos ter essa experiência humana, né? A ilusão, de certo ponto, ela é necessária para o aprendizado, é como se fosse um campo de aprendizado, como diz William Billman, essa existência cá embaixo tridimensional, né? Porém, temos que ter a lucidez, e daí que vem essa questão da lucidez, né? Temos que ter a lucidez, temos que saber que não é a única realidade, não é a realidade última, né? Então, são essas questões que permeiam o filme, né? Matrix, a questão de Platão com com o seu mito da caverna, e a questão metafísica, espiritualista, tudo isso permeando essa temática que é muito bacana, né? Muito interessante. Né? Então, isso tem profundos impactos filosóficos e realmente, inclusive, na espiritualidade, na questão principalmente oriental, nós temos a questão da ilusão do Maya, né? Até mesmo na física quântica, sabemos que a matéria realmente não é sólida. Esse copo, apesar de parecer sólido e real, na realidade é energia. Né? Einstein provou, por A mais B, que a matéria é energia condensada. Então, se a gente for entrar dentro desse copo, né, sei lá, com poder mental, com um microscópio super potente, com algo assim, você não vai ver matéria, não vai ver nada sólido. Você vai ver campo, energia. Então, na realidade, o nosso mundo empírico, esse mundo que a gente percebe pelos sentidos físicos, pelo tato, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, na realidade é como mais ou menos a mesma ideia passada por Matrix, são impulsos elétricos, né, que você percebe através dessa interação atômica, e a sua consciência, a sua mente interpreta como uma realidade, como um mundo físico tridimensional. Isso é o bonito da obra do Matrix 1, foi passar de uma maneira tão didática, né, ao meu ver, de uma maneira assim moderna, esses conceitos bem complexos que Platão tentou passar também lá atrás através de um mito da caverna, e hoje nós temos um filme, né, uma arte audiovisual, uma arte cinematográfica que passa os mesmos conceitos. Outra coisa interessante do filme é que eles tinham acesso a um computador que criava também diversos programas que dentro da Matrix, e através desses programas os personagens, né, as pessoas ali do filme tinham uma vida assim como a nossa vida, mas era a ilusão criada por eles. Inclusive existem artigos científicos que questionam a nossa realidade desse ponto de vista. Será que tudo isso não é um programa de computador criado por uma civilização super avançada? Existe essa teoria. É claro que é só uma teoria, nada foi confirmado, né? Mas algo interessante que a gente observa no filme é que Neo, né, o personagem principal, que ele teve um treinamento lá dentro junto de Morpheus, dentro da Matrix, com programas específicos, para tentar libertar a mente dele, né? Então tem toda essa trama, e ocorre algo muito interessante. Tem uma cena bem bacana de se comentar, né, que ficou famosa lá pela Mulher de Vermelho. Né? Nessa cena ele entra na Matrix através desse programa de treinamento,
E Morpheus comenta. Então aqui você tem várias pessoas, professores, advogados, todo mundo seguindo com sua vida, com suas preocupações. E tem alguns dizeres bem interessantes do Morpheus, que eu até coloquei aqui nesse slide. Então Morpheus comenta que a maioria das pessoas não estão prontas para sair da Matrix. E muitas estão tão habituadas e dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo. Então, é aquela questão que eu estava falando, não é todo mundo que está preparado, né, para sair da caverna. Quando a pessoa saiu, volta para tentar libertar outros, tem pessoas que não querem ser libertadas. Tem pessoas que não querem abrir mão das suas crenças, dos seus dogmas. Tem pessoas que preferem ficar acorrentadas, porque essa é a realidade com que ela se apegou. Isso é perigoso, porque no mito, né, a pessoa pode ser morta pela aqueles que querem defender o sistema, vamos colocar, quer defender essa realidade da caverna. E fazendo um paralelo com a religião, por exemplo, o caso de próprio Jesus Cristo, do Jesus histórico, né, que comprovadamente foi assassinado, praticamente politicamente, pelas suas ideias, né, que ele tentava expor ali, né, para poder libertar as pessoas do conceito da época, né, das ideias da época. Então ele colocava novos conceitos muito inovadores relacionados ao amor, ao perdão, e com isso ele foi assassinado. E é isso que Morpheus quer dizer com relação a pessoas que não estão prontas. Não é todo mundo, por exemplo, que está pronto para poder ouvir um relato de uma projeção astral, né? Para poder, de repente, entrar em contato com um tema, né, espiritual, metafísico. Então a gente tem que refletir nessa questão, né? E não também não nos achar especiais, mesmo porque se a gente for filosofar mais a fundo aqui, né? Fora dessa caverna pode existir outra caverna. Então a gente pode sair de uma caverna e entrar numa caverna ainda maior. Então quem tem a verdade final, a verdade absoluta da realidade? Ninguém. Só Deus, né? Então a gente tem que ter um pouco humildade para, né, ter essa visão também de que sempre vamos estar amarrados em alguma crença, alguma verdade que a gente considera verdade, mas que pode não ser a realidade. Pode ser só sombra de uma caverna, né, maior, onde a gente tem que ser liberto, e assim nós vamos nos libertando dessas Matrix e cada vez, né, tendo uma visão mais próxima do que seria a realidade. Então, são temas assim muito legais, muito bacanas de refletir, que o filme coloca. E é um filme que, nossa, você assiste 2, 3 vezes e fica cada vez pegando novos conceitos, tirando novas conclusões. Eu já assisti esse filme, nossa, pelo menos umas 10 vezes, né? Provavelmente 10 vezes. Então, essa é a questão, né, do mito da caverna, que é a ideia central do filme Matrix 1. Então, pessoal, indo agora já para a conclusão, né, desta análise do filme Matrix, gostaria de abordar, né, tenho que abordar uma questão filosófica também colocada no filme, que, olhem só, vem lá de Descartes, que é um problema filosófico, que é o problema da mente-corpo. Né? Este estudo aqui ele está relacionado com uma área da filosofia chamada filosofia da mente, que basicamente é o seguinte, né? O que somos?
nós somos produtos do nosso cérebro, ou seja, do funcionamento dos neurônios, da nossa capacidade cerebral. Isso cria a consciência, ou seja, a consciência é um subproduto do nosso cérebro, que essa é uma visão materialista. Colocando em outras palavras, nós somos o nosso corpo, né? Ou seja, morte cerebral, acabou. É o fim da existência, né? Ou numa visão espiritualista, que, de certa forma, é a visão do filme, e é claro, é a minha visão, nós somos uma consciência independente do corpo, né? Como coloca Descartes também, e nós temos um corpo, nós temos uma matéria por onde a gente atua, a gente manifesta-se através do corpo, né? Ou seja, nós somos uma consciência e temos um cérebro, né? Ou seja, um cérebro, um corpo sem consciência não vale nada, é como se fosse, né, uma matéria inerte, como qualquer outra matéria. Ela se torna viva a partir do momento que existe uma consciência que interage com essa matéria, com esse corpo. E essa consciência você poderia chamar de espírito, alma, não importa o termo. Então, essa questão da filosofia da mente existe até hoje, e mesmo hoje não há uma solução. A ciência tem lá neurociência, que é uma área bem interessante, multidisciplinar, neurociência, mas ela ainda não responde a essa questão se a consciência é um subproduto do cérebro ou se ela antecede o cérebro, se ela pode existir fora do cérebro. É a questão do penso, logo existo. Então, isso é colocado no filme, a partir do momento que nós temos lá o Neo conectado à Matrix, né? Coloca-se um cabo aqui na nuca, liga ele naquele computador, né? Então, aqui está o corpo dele, ao mesmo tempo que ele está como consciência dentro da Matrix, né? Seja lá num programa de treinamento, ou seja aqui no mundo físico, né? Isso segundo o filme, né? Então, isso demonstra que a consciência não está no corpo dele, né? Ele não poderia estar consciente nas duas realidades, se não houvesse se a consciência fosse um subproduto do cérebro dele, né? Então, pelo menos assim, a impressão que o filme passa é que ele não é necessariamente o corpo, a consciência dele pode se manifestar dentro de um computador, né? Lá, segundo o filme, dentro de uma realidade criada. Então, é uma discussão que o filme, de certa maneira, coloca, né? Colocando aí o Neo em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer, né, essa inferência, vamos dizer assim, essa comparação, usar da metáfora do filme, né, dessa questão de transportar a consciência do Neo a outras realidades, com um paralelo com a própria espiritualidade, onde nós podemos atuar em vários planos, né? No plano físico, com o corpo físico, no plano astral, com o corpo astral, plano mental, assim como é colocado nas diversas doutrinas espiritualistas, espiritismo, a teosofia e outras linhas orientais também. A certo ponto também na própria filosofia cristã, né, que também tem essa questão do corpo e da alma. Bom, pessoal, outro ponto que eu gostaria de colocar agora é o tcharam, Agente Smith. O Agente Smith é um clássico também dentro da trama da história do Matrix, né? Que ele entra nessa questão dos programas inteligentes, né? Então ele é uma espécie de sentinela ali, que quando alguém se desperta lá na Matrix, ele vai atrás, não só ele como outros, né?
Eles vão atrás da pessoa para tentar eliminar, porque quando as pessoas começam a se despertar da Matrix, é algo negativo para a própria Matrix, não é mesmo? Porque o sentido da coisa é deixar as pessoas adormecidas para que elas forneçam aquela energia que eu comentei no início para alimentar as máquinas, para que as máquinas possam sobreviver. Então, essa questão dos programas inteligentes entra, então, na temática da inteligência artificial, né? Então, que nem eu anotei aqui, né? E falando de inteligência artificial, no caso desse programa inteligente, nós temos que questionar o que é, então, a consciência, né? Porque pela ideia passada no filme, estes programas que seriam uma espécie de, vamos colocar assim, de inteligência artificial senciente, ou seja, que ela tem consciência dela própria, assim como o ser humano. E este é um debate antigo da inteligência artificial. O próprio Alan Turing, um dos pais da computação, da informática, já colocou essa questão, né, da possibilidade de uma máquina evoluir a ponto de se transformar, de se confundir com um ser humano, a ponto de pensar, de ter consciência, né? Falamos muito na questão da autoconsciência, que é a máquina se perceber como um ser senciente. Isso é muito debatido também na Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Mas a questão aqui que eu quero colocar é: será que um dia vamos conseguir criar uma inteligência artificial que seja mesmo consciente, né? Então, eu penso que talvez, né? Temos aí o chat GPT, né? Talvez um dia teremos uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que a gente vai criar um chat lá que, né, confunda. Qualquer pessoa pensa que é um ser humano, né? Mas isso não quer dizer que essa inteligência artificial seja senciente, tenha uma consciência própria. Quer dizer apenas que ela é evoluída a ponto de imitar uma consciência. Ela não é, mas ela imita. E uma coisa é imitar, outra coisa é ser. Então, eu particularmente sou da opinião de que a senciência, agora fazendo um paralelo com a espiritualidade, né, é um atributo da consciência que é por sua vez, que é algo, né, sei lá, divino. Então, a teosofia coloca muito a questão assim da fagulha divina, né? Então, um ser que existe e tem essa autoconsciência, segundo algumas linhas espiritualistas, esotéricas, ele seria um ser que tem ali, então, uma impressão digital divina, que tenha algo, né, que a gente saiba definir que não é artificial, que ele não é artificial, né? Criar a consciência artificialmente, criar o espírito artificialmente, a questão da mônada, da teosofia, né? Dessa questão realmente divina, né? Relacionada a uma evolução que transcende a nossa própria capacidade de entender o que é a vida, né? Para a gente poder criar a vida, primeiro a gente teria que entender esse grande mistério do que é a consciência que encarna, que somos nós na nossa essência mais profunda, né? E como a gente está dentro desse fenômeno, dentro da consciência, né? Não tem como nós sabermos como é isso. A gente teria que ver esse fenômeno de fora, teríamos que estar acima dessa questão da consciência, tal como um criador, algo que transcenda tudo isso, para ele poder ter o conhecimento de como funciona tudo isso, né? E, naturalmente, que estamos muito longe disso. Então, falar em criar uma inteligência artificial senciente, eu penso que é muito mais fácil
a gente imaginar nessa questão da imitação do que em algo genuinamente vivo, inteligente, consciente. Então, o Agente Smith funciona muito bem lá na ficção, né? Assim como outras linhas de ficção científica, que eu adoro, demonstram, né, uma máquina pensante, assim como um ser humano, né, já que, segundo linhas de pensamento espiritualista, o pensamento é justamente a vibração do corpo mental, né, do espírito. Então, não tem como apenas um criador, né, imaginar apenas algo infinitamente acima do que a gente pode imaginar, teria a capacidade de criar um ser senciente. Então é muito difícil pensar que isso possa ser possível de ser feito artificialmente. Essa é a minha opinião com relação, então, aos programas inteligentes, que é um dos conceitos filosóficos e de ficção científica e que nós temos dentro dessa obra incrível que é o filme Matrix. Então, agora, de certa maneira, até onde eu posso alcançar o meu entendimento, gostaria de colocar um pouquinho da ideia aqui de Nietzsche. Nietzsche é esse filósofo, famoso filósofo bigodudo aqui, que você já deve ter ouvido falar. Vou colocar um pouquinho do pensamento do que eu entendi de sua filosofia, porque Nietzsche fala muito da questão da idealização, né? Porque se a gente pensar assim, bom, nós estamos numa Matrix, então o ideal é sairmos da Matrix. Pode ser que algumas pessoas, né? Pode ser que algumas pessoas fiquem a vida inteira idealizando um outro mundo fora da Matrix e esqueçam de viver, esqueçam da vida física, né? De certa forma, há também esse tipo de alienação. Então, com outras palavras, com outros conceitos, dentro de outra, né, de outra realidade, de outra maneira de pensar, ele coloca essa questão de viver o presente. Nietzsche é bastante nesse sentido, de viver a vida, de não se alienar também nesse aspecto, né? Então, se a gente for fazer uma comparação com essa filosofia, estamos numa Matrix? Bom, vamos dizer que estamos numa ilusão, num Maia. Mas mesmo estando nessa ilusão, é aqui que estamos. Então, ou seja, vamos aprender, vamos viver, vamos ser pessoas melhores, né? Vamos colaborar um com os outros, aprender um com os outros, trabalhar, ser útil para a sociedade, fazer o bem, né? Cultivar questões como o amor, a lucidez, né? E todas essas questões positivas, né? Que de certa forma nós temos nas doutrinas espiritualistas. E então não é porque nós temos consciência de que o mundo, de certa forma, de certa maneira, é ilusório, que vamos deixar de viver, né? Então seria uma outra espécie de alienação, talvez até pior do que estar amarrado à Matrix, né? Então a mensagem assim que eu reflito com relação a esse filme, né, ao Matrix, é que devemos sim ter a consciência dessas possibilidades espiritualistas que podem ser verificadas até certa medida, inclusive por experiências próprias, a exemplo da projeção astral e outras experiências, né, de meditação e samadhi, sei lá. Então a gente reconhece essa questão ilusória, mas não é por isso que a gente deixa de viver a vida.
É importante viver a vida, pagar as contas, trabalhar, né? Porque é assim que a gente tem que manter o corpo físico também, e o corpo também tem muita importância, porque ele é uma ferramenta de evolução, né? Nietzsche comenta muito que o cristianismo coloca a alma num patamar tal que o corpo se transforma num pecado, se transforma em algo negativo. Não é por aí, né? De certa maneira, também Platão coloca o mundo sensível de uma maneira assim tão rebaixado que é como se fosse um empecilho para a nossa evolução. Também não é assim, é um exagero, é uma alienação, segundo Nietzsche. Então devemos também buscar esse equilíbrio, né? Buscar através da tridimensionalidade, através do corpo, através da matéria, através dessa ilusão, também um autoaperfeiçoamento, uma encarnação positiva que nós saímos com a intenção de sair dessa encarnação melhor do que entramos, né? Se a gente entrou numa Matrix, que a gente saia disso melhor, né? Porque, como mais uma vez repetindo, Billman disse, aqui é um campo de treinamento para as consciências evoluírem, trabalharem, se atritarem. Então, talvez mais interessante do que libertar da Matrix é libertar a nossa consciência a ponto de ter essa lucidez, né, de que a Matrix física é importante, o plano físico é importante, o corpo é importante. Então, basicamente, era isso algo que eu estava pensando em falar antes de concluir a minha análise. Então, eu finalizo por aqui minha análise, né? Espero ter inspirado, de certa forma, né, quem esteja assistindo, a olhar por um filme não apenas lá nas cenas de ação, né, mas observar os diálogos. Tem muitos diálogos interessantes em Matrix 1, no Matrix 2 também, no 3, no 4. Sempre tem alguma coisa bacana, vale a pena assistir a todos, né? Então eu fico por aqui desejando paz profunda a todos vocês. Tudo de bom, pessoal, e até a próxima.